Esse vídeo eu estou gravando para poder falar um pouco de um grupo de plantas muito facilmente observado, que são as briófitas. As briófitas, elas são plantas muito pequenas representadas por 3 grupos de plantas avasculares, que são o filobriófita, os musgos, os mais comuns, o que a gente vai discutir aqui, o filohepatófita, que são as hepáticas, e o filo anthocerófita, os antóceros. Apesar de ser plantas muito pequenas, elas são conspícuas, pois elas vivem em aglomerados e elas formam uma espécie de tapete muito facilmente observado em ambientes com pouca incidência de radiação solar, em troncos de árvores, no solo, rocha ou até mesmo, às vezes, em nossas casas. Elas são plantas criptógamas, e criptógamo é uma palavra de origem grega, e cripto significa escondido, e gama é um termo relacionado à estrutura reprodutiva. O termo criptógama se refere a plantas que apresentam uma estrutura reprodutiva escondidas e que se reproduzem por esporos, não desenvolvendo sementes. As briófitas são plantas simples. Elas são constituídas de gametófito, composto de rizóides, estrutura que fixam as plantas ao substrato, cauloide, estrutura que dá sustentação e origem aos filóides, e filóide, estruturas pequenas semelhantes à folha, capazes de realizar fotossíntese. E o esporófito. O esporófito é uma estrutura aclorofilada, constituída de pé, é a base do esporófito, seta ou haste é a extensão da base, a cápsula, câmara onde ficam armazenados os esporos, caliptra, estrutura que funciona como a tampa da cápsula ou opérculo. As briófitas são plantas avasculares, ou seja, elas não apresentam nem xilema e nem floema. O transporte de água, sais minerais e nutrientes é realizado pelo corpo da planta, célula a célula, por osmose ou difusão. As briófitas são plantas que dependem da água para a sua reprodução. O seu ciclo de vida é diplobionte. O ciclo é relativamente simples, no qual ocorrem 2 fases com alternância entre gerações gametofíticas e gerações esporofíticas. A geração esporofítica é a geração em que há meioses. A geração gametofítica é a fase mais longa, é a fase dominante das briófitas. Quando elas estão sexualmente maduras, elas produzem gametângios, anterídeos, que produzem anterozoides flagelados, e arquegônios, que produzem a oosfera. A geração esporofítica, que retém o esporângio, produz esporos. Fase diploide, que ocorre depois de haver a fecundação e os zigotos se desenvolverem em esporófito. Fase reduzida, fase transitória, fase em que a estrutura que não realiza a fotossíntese se mantém ligada e totalmente dependente do gametófito. O ciclo reprodutivo das briófitas se inicia com a liberação dos esporos, que ao germinar dão origem ao protonema, estrutura verde filamentosa com aspecto de alga. O protonema então se desenvolve e dá origem ao gametófito. Logo o gametófito torna-se sexualmente maduro e desenvolve o gametângio. O anterídeo, que produz anterozoides, e arquegônio, que produz a oosfera. Como dito anteriormente, as briófitas necessitam de água para a sua reprodução. Logo, ao receber algum estímulo, seja gotículas de chuva ou até mesmo de orvalho, o anterídeo libera os anterozoides, que são flagelados, e eles seguem nadando até a oosfera no arquegônio e ocorre a fecundação, originando o zigoto, a primeira célula diploide do ciclo de vida das briófitas. O zigoto, então, por sua vez, sofre diversas mitoses e dá origem ao esporófito. No esporófito há um esporângio, que contém células-mãe, que dividem-se por meiose, dando origem a 4
esporos haploide. Depois de maduro, o esporófito abre a calíptra, liberando os esporos que podem ser carreados pelo vento e alcançando um local propício, eles germinam e dão origem a um novo gametófito, reiniciando assim o ciclo.